Aleluia. Vamos salmodiar ao Senhor com o Salmo 119, do 73 ao 80. Aleluia. Todos juntos salmodiando ao Senhor e no término da leitura levantemos nossas orações ao nosso Deus. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. O versículo que nós vamos meditar hoje é mais um dentre os 176 versículos do Salmo 119, que chama a palavra de Deus de, diga, preceitos. Muito bem. Um dos sentidos de preceitos, vou dar para vocês uma ilustração, tá? Uma ilustração para termos mais um entendimento. Cada vez que uma palavra surge, eu trago para vocês, não sei se vocês percebem, um novo entendimento dessa mesma palavra. Para você entender o que são os preceitos de Deus, vou usar para você essa ilustração. A Bíblia Sagrada é para nós uma agenda preparada antecipadamente pelo nosso Pai. É como o Pai nos entregou essa agenda, a Bíblia, dizendo para nós: bom, aqui estou te entregando exatamente como você deve viver por todos os dias da sua vida. Cumpra essa agenda e logo, logo você estará de volta na minha casa, que vai ser a sua casa. É como se o pai falasse assim: a minha casa é para os meus filhos, e os meus filhos são os que cumprem a minha agenda. Filhos de Deus não tem mais agenda própria. A nossa agenda para todos os dias, para todas as semanas, para todos os meses, para todos os anos, para cada ano da nossa vida, a nossa agenda já está pronta. É a palavra de Deus. Aqui está o que nós devemos cumprir, e cumprindo essa agenda, provamos que somos filhos de Deus. Se você largar essa agenda porque acha que a sua é melhor, então com isso você prova que não é filho de Deus e não vai estar na casa do Pai. Filhos de Deus renunciam suas próprias agendas e se concentram na agenda do Pai. Como a gente faz isso? Todo dia, logo cedo, quando você acordar, pegue a sua Bíblia e fale: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a tua agenda para mim hoje? Hoje eu quero obedecer tudo que o Senhor me manda aqui na tua palavra. A nossa agenda
é a palavra de Deus. A agenda dos filhos de Deus é a palavra de Deus. Esse é o significado de preceitos. Você pega uma agenda e anota nessa agenda todos os seus compromissos que você vai cumprir futuramente. Deus fez isso para nós no passado. Ele já estabeleceu para nós a agenda para que nós viéssemos ao mundo já com uma agenda própria. Estamos no mundo não cumprindo uma agenda pessoal nem nossa, nem da nossa empresa, nem do nosso comércio, nem da nossa família, nem das escolas, nem das faculdades. Estamos aqui cumprindo a agenda de Deus. O que Deus prescreveu, isso significa preceitos. O que Deus prescreveu, prescrever é escrever previamente. O que Deus escreveu previamente para que nós andemos de acordo com as suas prescrições, de acordo com os seus preceitos. Esses são, fazendo uma ligação agora, um link com a nossa pregação de ontem à noite, estes que obedecem às prescrições de Deus, esses que obedecem aos preceitos de Deus, são esses que fazem a vontade de Deus, e são esses que Jesus disse que são a minha família, meu irmão, minha irmã e mãe. Minha família é quem anda segundo a agenda do Pai e que faz a vontade do Pai, e é dia a dia. Hoje você está fazendo a vontade de Deus, cumprindo a sua agenda, porque faz parte dessa agenda que nós não deixemos de congregar-nos. Muito bem, estamos congregando. Hebreus 10, 25. É lá onde está escrito essa parte na agenda de Deus para nós. Não deixemos de congregar-nos. Pessoas que deixam de congregar, elas deixam de congregar às vezes porque elas, ao invés de cumprir a agenda de Deus, elas têm uma agenda aí para cumprir. Uma agenda dela, não é de Deus não. É um aniversário, é um casamento, é uma viagem, é um compromisso com pessoas. Essa agenda aí não é de Deus. Aí ela deixa de fazer o que está na agenda de Deus, deixa de congregar, para cumprir uma outra agenda estranha. Isso ali não é de Deus. Ela está dando as costas, negligenciando, engavetando a agenda de Deus. Então, quando isso acontece comigo, alguém me convida para alguma coisa, não, eu vou, mas eu vou depois. Eu vou depois que eu tiver cumprido a agenda do meu Deus. Aí eu vou até levar Deus lá na sua programação. Mas eu não vou substituir a agenda de Deus pela agenda de quem quer que seja, ou do que quer que seja nesse mundo, porque faz parte dessa agenda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todo mundo não gosta que Deus acrescente todas as coisas? Sim ou não? Todo mundo gosta que Deus acrescente todas as coisas na sua vida? Para isso tem uma condição. Colocar Deus em primeiro lugar, colocar a agenda de Deus em primeiro lugar, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, a sua santidade, e nós buscamos isso aqui na palavra de Deus. Aleluia. Então hoje você está fazendo algo que é da agenda de Deus, congregar. Amanhã, não é porque não tem congregação que você não tem agenda. Amanhã, segunda-feira, não é porque você não tem congregação aqui que você não tem agenda. A sua agenda é para todos os dias. Terça-feira, não é porque você não tem congregação aqui que você não tem agenda.
Deus te deu uma agenda aí para terça-feira. A agenda de Deus é para ser cumprida todos os dias. Não tem folga, nem férias, nem feriado, nem fim de semana. É todos os dias. Por isso Jesus se comprometeu a estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia? Por isso a palavra de Deus, então, nesse versículo de hoje, e em tantos outros aqui, do Salmo 119, a palavra de Deus é chamada de preceitos, prescrições que Deus nos enviou na sua palavra para cumprirmos diariamente. Essa é a agenda diária de Deus para nós. Essa agenda já está pronta. Aleluia. Antigamente eu comprava a agenda, todo final de ano, início de ano, a agenda desse ano. Faz muitos anos que eu não compro mais a agenda, porque Deus falou, não, a minha agenda para você já está pronta. Para mim não faz diferença o que é início de ano, o que é fim de ano, o que é meio de ano. Qualquer mês, qualquer semana, qualquer dia do ano é dia de eu cumprir a sua agenda. Eu vivo segundo a agenda de Deus. Eu não tenho agenda. Eu vivo segundo a agenda de Deus e aquilo que Ele marca aí para mim. Aleluia. Viver segundo os preceitos de Deus. Viver segundo a palavra de Deus, porque quem vive segundo a palavra edifica a sua vida espiritual sobre a rocha. Então diga preceitos. O nosso versículo de hoje é o 78. Mais um versículo que vai falar sobre meditação. Portanto, o título é, diga, meditação na palavra. Meditação na palavra poderia ser um provável título de todo o livro dos Salmos. Se nós considerarmos o Salmo de número 1 como um salmo de abertura para todos os demais 149 salmos. Como se fosse um título. As pessoas que vão verdadeiramente salmodiar a Deus, louvar a Deus com salmos, são pessoas que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Olha, quando que é a nossa agenda de meditação? Todos os dias, diuturnamente, de dia e de noite, é a nossa agenda de meditação. Se você passar um dia e não meditou na palavra nesse dia, porque você estava ocupado com outras coisas, como diz o goiano, com outros trem, você perdeu esse dia diante de Deus. Você ficou devendo para Deus esse dia, porque você não cumpriu nesse dia que não é seu, é de Deus. Esse dia que Deus te deu, você não cumpriu a sua agenda. Faz parte da agenda diária. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai em secreto. Isso é uma das coisas diárias na agenda de Deus. Se isolar de tudo para estar somente com Deus. Por quanto tempo eu não sei, quanto tempo você necessitar. Deus não necessita da nossa oração. Nós é que necessitamos orar. Então, Mateus 6,6, Jesus deu essa instrução sobre a oração pessoal.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Isso é um elemento que faz parte da agenda diária. Da agenda diária. O dia que você não ora, você não cumpriu essa agenda, Deus ficou lá no teu quarto esperando você ir orar e você não foi. Você deu o bolo em Deus nesse dia. Porque faz parte da sua agenda, você tem que cumprir isso todos os dias. Não importa quantos afazeres você tenha que fazer, o mais importante é você comparecer a sós diante de Deus. Isso faz parte da sua agenda. E nessa mesma agenda, e possivelmente nesse mesmo quarto, abrir a sua Bíblia e meditar. Qual é a minha meditação de hoje? Na tua palavra, eu vou meditar, eu vou ler, eu vou pensar, eu vou anotar, eu vou refletir, eu vou contemplar, e eu vou deixar o Espírito Santo me guiar nessa palavra. Eu só saio do meu quarto agora aqui com um novo entendimento sobre essa palavra que eu meditei hoje. Quando eu entro no meu escritório ali, o meu não é quarto, é escritório. No meu escritório de oração ali, eu fecho a porta, nem a minha mulher entra. Eu fecho a porta e eu só saio, só abro a porta quando eu tenho um novo entendimento, um entendimento atual da palavra que eu estou meditando. E isso é maravilhoso para mim. É maravilhoso. E por isso que muitas vezes eu tenho aqui para falar para vocês muitas coisas, porque todas essas coisas que eu falo com vocês aqui são coisas que eu aprendi aos pés do Senhor, em oração e meditação na palavra de Deus. Aleluia. Muito bem, meditação na palavra é algo diário, que faz parte da agenda diária que Deus estabeleceu para nós. Diga, oração e meditação. De novo, oração e palavra. Duas coisas que Deus estabeleceu para fazer parte da nossa agenda diária. Amém? Entendeu que tem que orar todos os dias? Entendeu que tem que meditar na palavra todos os dias? Não faça isso e você está fora da agenda de Deus. E estando fora da agenda de Deus, claro, vai estar fora da casa de Deus também no futuro. Porque o céu é para quem na terra cumpriu a agenda de Deus. Salmo 78, o salmista orou assim. Vamos ver que em português ele faz um pedido, mas em hebraico não é um pedido. Por isso nós vamos ver depois em hebraico como esse versículo foi escrito. Aqui em português ele está fazendo um clamor. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Leiam vocês. Glória a Deus. Os tradutores em português colocaram o salmista orando, pedindo para Deus, ou expressando diante de Deus, o desejo de que os soberbos, os ímpios, os homens que não têm Deus, que perseguem quem tem Deus, que eles sejam, Senhor, envergonhados. Ou seja, isso aqui seria um tipo de oração que é chamada de imprecação. O que é uma oração imprecatória? É uma oração contra alguém. Oração pedindo a Deus o mal de alguém.
Nós não fazemos esse tipo de oração. Aleluia. Isso não é oração, isso é macumba. Se macumba fosse uma coisa boa, seria boa cumba. Mas não é uma coisa má, por isso que é macumba. É macumbeiro que faz coisas, rezas, trabalhos contra determinadas pessoas. Se você tem ódio de alguém, quer ver o mal de alguém, leva o nome dessa pessoa na macumba. Que eles vão fazer um trabalho e rezas, invocando espíritos imundos contra essa pessoa. Fazer isso em oração, pedir a Deus que pese a mão dele contra alguém, pedir a Deus contra alguém, quem quer que seja, e seja o que quer que tenha feito, pedir a Deus, orar a Deus contra alguém, é uma abominação diante de Deus. Quem faz isso, peca, e não sabe que profundidade de pecado é esse. Porque em Cristo Jesus, nós não desejamos o mal a ninguém. Pelo contrário, desejamos o pleno bem a todas as pessoas, sejam elas quem forem. Se algum crente surge por aí com um discurso de ódio acerca de quem quer que seja, essa pessoa já provou que ela não é de Deus. Quem é de Deus não odeia. Quem é de Deus ama a todas as pessoas, mesmo que sejam pecadores e sejam quais forem seus pecados, porque foi assim que Deus nos amou. Então, por isso que quando Jesus anunciou o evangelho do reino, ele anunciou, no meio do evangelho, tem uma coisa que se chama a regra de ouro do evangelho. Ou então, a regra áurea do evangelho. A regra de ouro do evangelho é: não deseje para os outros o que você não deseja para si mesmo. Você deseja o mal para os outros? Ele vai vir para você. Porque se você quiser atirar lama nos outros, a primeira mão que vai sujar é a sua. Entenderam isso, irmãos? Isso é evangelho de Jesus Cristo. Nós não oramos contra pessoas. Nós somos orientados na palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a orar em favor de todos os homens. Nunca, em hipótese alguma, em situação alguma, orar contra alguma pessoa. Nós oramos em favor, pedindo o bem. Oramos abençoando, porque Tiago escreveu: assim como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, também de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Se você foi abençoado com a maior de todas as bênçãos de Deus, que é a salvação, da sua boca não pode mais sair maldição. Se Deus te abençoou sem você merecer, com tão grande salvação, é seu dever agora ser imitador de Deus. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e imitando o que Deus fez conosco, nos abençoando, mesmo não merecendo, nós também abençoamos os homens,
nas nossas orações. Não amaldiçoamos. Abençoamos os homens em nossas orações, mesmo que eles não mereçam. Nós também não merecemos. Glória a Deus. Então, na verdade, o salmista não orou desse jeito aqui, tá? O salmista, ele não orou, embora que ele viveu antes de Cristo, na época do Antigo Testamento, e naquela época havia ainda uma legislação na Torá, na lei de Deus, que ainda permitia que se orasse contra inimigos, o que não é mais permitido depois que Jesus veio no Novo Testamento, e Jesus mesmo nos deu o exemplo na cruz do Calvário. Uma das 7 palavras que Jesus disse na cruz, uma delas foi uma palavra de intercessão ao Pai em favor, para que o Pai perdoasse as pessoas que o estavam maltratando, que o estavam crucificando. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Viu o exemplo que Jesus deu? Jesus tinha toda a autoridade para orar. Pai, Elias, que nem era teu filho, era apenas um profeta teu, pediu fogo do céu e matou todos aqueles homens. Eu sou teu filho, manda fogo agora e mata esse povo todo. Ao invés de fazer isso, Jesus disse, perdoa-os. Ao invés de pedir, manda fogo sobre eles, Jesus pediu, manda perdão sobre eles. Tem misericórdia deles. Tem compaixão deles. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Que coisa, não? Isso me impressiona em Jesus. E na palavra de Deus, e no Evangelho de Cristo, que é o que vale para nós hoje, na nova aliança. Muito bem. Mas mesmo podendo lá no Antigo Testamento fazer uma oração imprecatória, uma oração contra alguém, o salmista não fez isso, como deixaram a entender para nós os tradutores, deixando a entender que o salmista está pedindo a Deus que os soberbos que o oprimiram injustamente sejam envergonhados. Ele não pediu isso. Vamos ver em hebraico, ele não fez um pedido aqui, ele fez uma declaração, uma afirmação, não uma súplica, não um pedido. Ele orou assim, aí está em hebraico, tá? Então, primeira palavra diga, Yevoshu. Segunda palavra, Zedim. Terceira palavra lá, unida por um hífen, diga, Kisheker. Segunda linha, Yuetuni. Próxima, diga, Ani. E agora a última linha, Asirra, Beficudeira. É isso que está escrito aí, tá? Yevoshu, Zedim, Kisheker, Yuetuni, Ani, Asirra, Beficudeira. Yevoshu é o verbo envergonhar, o verbo envergonhar, na terceira pessoa do plural, eles, no futuro, uma declaração futura, envergonhar-se-ão, eles se envergonharão, eles se envergonharão ou envergonhar-se-ão. Segunda palavra, diga Zedim. Zedim está ok, é soberbos, é o plural de Zed. Zed, Z-E-D em hebraico é soberbo. Mais fácil em hebraico, não é só 3 letras. Em português, soberbo é uma palavra grande. Em hebraico, só 3 letras. Zed é soberbo. E Zedim, soberbos. Tá? É só lembrar de azedinhos. São os azedinhos. Então, Zedim, soberbos. Envergonhar-se-ão os soberbos, né? Envergonhar-se-ão os soberbos. Agora, uma palavra unida por duas palavrinhas unidas por um hífen, diga Kisheker. Kisheker.
Porque em vão. Porque em vão. O que é porque? E o sheker é em vão. Em vão. Ou poderia ser por nada. Por nada. O que seria por e o sheker seria nada. Então, envergonhar-se-ão os soberbos, porque em vão, diga, Iuetuni. Iuetuni, aqui, né, os tradutores colocaram como oprimido, me oprimiram injustamente, não. Iuetuni é me humilharam. Iuetuni é me humilharam. Então, envergonhar-se-ão os soberbos, porque em vão me humilharam. Aí tem uma vírgula em português. Próxima palavra, diga ani. Ani é eu. Eu, enquanto eles me humilharam, o que eu fiz? Eu. Última linha, diga acirra. Medito. Eu medito. Ani acirra. Eu medito. Ani acirra. Eu medito. Última palavra, diga, palavra grande ali, diga beficudeira. Nos teus preceitos. Essa palavra todinha aí, tá tudo junto aí, numa palavra só, em hebraico junta as coisas numa palavra só. Beficudeira, nos teus preceitos. Então, a tradução literal do hebraico para o português aqui, do versículo 78, é essa aqui, ó. Envergonhar-se-ão no futuro, está lá no futuro. O verbo está no futuro. Envergonhar-se-ão os soberbos, porque em vão me humilharam. Eu medito nos teus preceitos. Repitam bem forte. Aleluia. Note que o salmista aqui não está pedindo a Deus para que esses soberbos que o humilharam sejam envergonhados. Não, ele está apenas declarando uma verdade futura que vai acontecer com esses soberbos, tá? Essas pessoas que me humilharam, elas vão se envergonhar. E esse envergonhar-se dessas pessoas poderá acontecer em duas situações diferentes. Se as pessoas que me humilharam se converterem ao Senhor, no ato da conversão, elas serão convencidas de pecado pelo Espírito Santo, inclusive que pecaram contra mim, me humilhando, e vão sentir vergonha de ter feito isso. Sabe uma coisa que sempre foi comum acontecer quando um verdadeiro avivamento de Deus era enviado sobre a terra? As pessoas que verdadeiramente eram convertidas, sabe o que elas faziam? Elas iam atrás de uma por uma das pessoas que elas ofenderam, que elas humilharam, batia na porta da casa delas. Eu vim aqui para te pedir perdão, eu estou envergonhado pelo que eu fiz com você, eu te humilhei, eu te peço perdão. E se havia passado a perna financeiramente em alguém, enganado alguém, chegava na casa dessa pessoa, olha aqui, eu vim trazer para você com juros tudo o que eu estava devendo para você. Eu tirei de você esse dinheiro, eu estou te devolvendo. Não foi isso que fez Zaqueu? Lucas 19, está a história do anãozinho Zaqueu,
que era um publicano. Publicano significa político, ele era um político que tirou dinheiro de muita gente. Quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: mestre, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha o juro que ele mesmo se impôs, de acordo com o seu verdadeiro arrependimento. Eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei ou defraudei de alguém. Vou devolver 4 vezes mais. Jesus entrou na casa dele, Jesus entrou na vida dele, um verdadeiro avivamento alcançou Zaqueu. Por isso a sua atitude dessa forma. Então, pessoas que cometeram algum prejuízo, alguma ofensa, alguma calúnia contra outras pessoas, quando elas são verdadeiramente convertidas, elas se sentem envergonhadas do que fizeram, e não se aguentando de tanta vergonha, elas são impulsionadas a ir atrás de cada uma dessas pessoas, tá? E pedir o perdão, ressarcir a essas pessoas. Se foi calúnia que espalhou contra essa pessoa, então você vai na casa de cada um para quem você falou mal daquela pessoa e falou: olha, aquele dia eu vim aqui na tua casa para dizer que aquele dia eu falei contra fulano de tal para você, e o que eu falei era mentira, era uma calúnia, eu estou envergonhado de ter dito isso, desconsidera o que eu falei. Tem muita gente fazendo isso hoje, irmãos? Tem muita gente fazendo isso hoje, irmãos? E sabe por que não estão fazendo? Porque não tem Deus. Quem tem Deus é tão tocado de arrependimento que se envergonha do que fez, não importa contra quem, que vai querer se retratar. Que vai se retratar porque isso é justo diante de Deus. Isso é justiça. Isso faz parte de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se você agiu injustamente contra alguém, tá? É claro que existem pessoas que ficaram chateadas com você, isso já aconteceu demais comigo, que ficaram chateadas com você, mas porque você agiu justamente com elas, sabia? Aí você não está devendo nada para essas pessoas, não. Elas é que estão com problema. Elas é que tem que se arrepender e se envergonhar, porque além de ter feito o errado, não aceitou que alguém dissesse isso para eles. Ficou chateado com a pessoa que agiu com justiça com ela. Agora, se você agiu com injustiça contra alguém, você ficou devendo retratação. E Jesus falou que você tem que acertar as contas com as pessoas. Que quem não acertar com as pessoas vai ter que acertar com Deus. Aí é coisa braba. Aí é coisa séria. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, carta aos Romanos, ó, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque por mais que nós amemos, ainda é pouco, ainda ficamos devendo. Mas fora isso, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, porque se ficar devendo e não pagar, o acerto vai ser com alguém maior depois. Sério, não é? Tem muita gente brincando com isso por aí. Então,
Essas pessoas que o salmista está falando que o humilharam, ele sabe que no futuro elas vão se envergonhar. Elas poderão se envergonhar mediante uma justa e real conversão. Uma justa e real conversão trará um justo e real arrependimento, porque essa pessoa vai se envergonhar do que fez, e movido por essa vergonha, vai se retratar com as pessoas às quais elas causaram algum dano. Ponto. Agora, esse envergonhar, de qualquer jeito ele virá. Mesmo que a pessoa não se converta, aquele que não se converter, não se arrepender e não se envergonhar do que fez e não se retratar, vai se envergonhar no inferno e no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. A condenação é um estado de eterna vergonha. Vergonha eterna. Sabe aquela vergonha que você não quer passar diante das pessoas, se sentir envergonhado de alguma coisa, ser pego em flagrante e ficar envergonhado diante de pessoas? Você vai sentir essa vergonha. Você não, tá? Estou só aqui. Os condenados vão sentir essa vergonha eterna no lago de fogo e de enxofre. De todo jeito, o salmista declarando aqui, usando o verbo no futuro, o verbo envergonhar no futuro, eles vão se envergonhar, eles se envergonharão. Alguns poderão se envergonhar a tempo de se retratarem, e os que não se envergonharem a tempo de se retratarem, se envergonharão eternamente. Porque ninguém entra no céu com dívidas. Quando eu estudei no seminário, teologia, uma das matérias que era o ministério pastoral, acerca do ministério pastoral, que pastor, para ser pastor, não pode estar devendo dinheiro para ninguém. Não pode ficar devendo dinheiro para ninguém. Pastor não fica devendo dinheiro para ninguém, porque seria um terrível contra-testemunho diante das ovelhas de Cristo Jesus. Aquele pastor lá deve e não paga. Agora isso é para servir de exemplo, porque isso é uma realidade que Deus coloca para todos os seus filhos, não ficar devendo nada a ninguém. Tá? Por quê? O perdão de uma dívida diante de Deus só acontece com o justo pagamento da dívida. E Deus só perdoa a dívida que alguém tinha contra outra pessoa, se a pessoa a quem ela devia o perdoar. Se a pessoa o perdoar, Deus também perdoa. Aí não precisa pagar. A pessoa, olha, você não precisa me pagar não, está perdoado, Deus também perdoa. Só que a pessoa que estava devendo vai ter que se envergonhar. Porque se ela não se envergonhar, se não mostrar que está envergonhado, vai se envergonhar no lago de fogo e de enxofre. Porque não houve conversão, não houve arrependimento diante do que fez. Sério, né, irmãos? Então, de todo jeito, quem ficou devendo vai se envergonhar, porque no céu não entra ninguém com dívida. Aí eu usei o exemplo do pastor, não pode ser pastor se tiver dívida, e tem um monte de salafrário por aí com o nome de pastor. Vocês não estão vendo um aqui. Mas tem um monte por aí, com igrejas muito maiores do que a nossa aqui, tá? Fazem sucesso e são chamados de homens de Deus, e não passam de uma cambada de mercenários, salafrários, possuídos pelo diabo. Mas as pessoas acham que eles são de Deus.
por causa do seu terninho caro, suas gravatas bonitas, suas manipulações convincentes e suas heresias que aceitam, todo mundo aceita como se fosse verdade. Porque de vez em quando faz algum milagre. O diabo também faz milagres. Assim como o pastor não pode dever nada, ninguém entra no céu se ficou devendo alguma coisa para alguém. Ninguém entra no céu com dívidas, porque faz parte da agenda de Deus para nós. A ninguém devais coisa alguma. Amém? Bem claro isso, irmãos. Eu nem pensava que hoje eu ouvi uma palavra dessas, mas é isso que o Senhor está falando aqui agora, tá bom? Então, de todo jeito eles se envergonharão. Agora, essa palavra tem um significado, às vezes aparece dentro do livro dos Salmos e também em outros livros do Antigo Testamento, certas palavras que na hora que os escritores estavam escrevendo, sob a inspiração de Deus, porque estavam escrevendo palavra de Deus, eles não perceberam que Jesus usou a boca deles para o próprio Jesus falar. Essa parte A aqui do versículo é aplicável ao próprio Jesus. Como se Jesus estivesse dizendo, aqui é Jesus, não o salmista, Jesus dizendo: envergonhar-se-ão os soberbos, porque em vão me humilharam. Jesus veio ao mundo, e nós estamos vendo isso toda quarta-feira, na epístola aos Filipenses, ele veio se humilhando, ele se humilhou. Mas aquelas pessoas que foram instrumentos para a sua humilhação, para a humilhação de Jesus, elas fizeram isso em vão. O que elas ganharam com isso? O que elas ganharam com isso? Em vão. Em vão. Humilharam Jesus em vão. E a mesma coisa fazem aqueles que querem humilhar outras pessoas, fazem isso em vão. Fazem isso em vão, porque humilhar pessoas não acrescenta nada em sua vida, a não ser pecado. A não ser pecado que você vai ficar aí devendo agora para essas pessoas e para Deus, porque você as humilhou sem razão, sem motivo, em vão. Muito bem, então essa doutrina aqui, dentro dessa parte A do versículo, é muito séria, né? O salmista então agora, toma a palavra e diz: bom, enquanto tem gente querendo me humilhar por aí em vão, eu não vou perder tempo nem odiando essas pessoas e nem ligando porque elas estão fazendo. Eu vou gastar o meu tempo fazendo, sabe o quê? Meditando nos teus preceitos. Eu medito nos teus preceitos. Eu medito na tua palavra. Eu medito na tua palavra. A figura do homem do Salmo número 1 traz o perfil de cada um dos eleitos de Deus. Verdadeiros eleitos de Deus são pessoas que têm o seu prazer na palavra e nela meditam de dia e de noite. Não importa o que aconteça em suas circunstâncias, não importam os problemas, não importam as tribulações, não importam os sofrimentos causados por elementos externos ou pessoas. O eleito de Deus se refugia, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu castelo forte, o Senhor é a sua torre alta, o Senhor é a rocha mais alta, o Senhor é o esconderijo do Altíssimo, o Senhor é a sombra do Onipotente. Ela se refugia em Jesus, ela entra no seu quarto e medita na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem efeito terapêutico para curar a alma
alma, para eliminar rancores, para eliminar raivas, para eliminar qualquer sentimento sofrível em relação a qualquer situação pela qual esteja passando. E o Senhor nos fortalece na sua palavra para enfrentarmos qualquer situação de cabeça erguida, com a consciência tranquila, porque Deus está agindo em nossas vidas todos os dias, e o instrumento que Ele usa para essa ação é a sua palavra. O Espírito Santo está agindo na nossa vida, e o instrumento que Ele usa para essas ações é a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso nela eu medito. Todo dia você tem que se internar na UTI de Deus. Quando você vai para a UTI, eles colocam uma sonda em você, não colocam uma sonda? Todo dia você se interna na UTI de Deus, e o Espírito Santo vai usar a sonda dele, que é a palavra de Deus, te sondando corpo, alma e espírito, e te curando, te fortalecendo, te dando saúde, te dando graça, te dando paz, te dando amor, tirando todo o veneno que o mundo tenta insuflar na sua vida, através do que quer que seja, ou de quem quer que seja. A palavra de Deus elimina o veneno com que as pessoas, como cobras venenosas, querem nos envenenar. A palavra de Deus elimina o veneno, porque Deus não quer filhos envenenados. Deus quer filhos sarados, curados em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem esse poder.